Oi, boa noite, gente. Vamos entrando, daqui a pouco vai começar a próxima fala. Oi, oi. Então, eu acho que vou começar me apresentando, né? Meu nome é Gabriela, eu faço mestrado na Unicamp, mestrado em História Social. A minha área de pesquisa é História da África, mais especificamente uma sociedade de resistência de Angola chamada Kisama, só que a minha área de pesquisa é no século XVII. Sem mais delongas, vou falar um pouco do que está sendo essa jornada, que está incrível, está muito linda, está maravilhosa. É sempre bom ter um espaço para falar sobre países africanos, para falar da população negra, para falar sobre diáspora, que são coisas extremamente importantes que a gente tem que falar, tem que conscientizar cada vez mais, né? Ainda mais nesse período que a gente está, é uma resistência. E eu acredito que esse evento é só o começo, né, para ações, né, ações futuras que não pode parar, porque tá muito bacana, tá muito lindo. E a próxima fala é da Taína, ela já tá aqui, eu já vou me conectar com ela. Aqui. E Taína? Oi, vocês estão conseguindo me ver? Não, ainda não. Tá, eu vou entrar de novo. Deixa eu colocar. Sim, gente, vamos chamar todo mundo para ver. Vamos colocar no perfil, vamos divulgar que ainda tem bastante fala importante, muita coisa para aprender. Aí. Não estão me vendo, né? Não, a sua câmera não tá virada, Taína? Ah, é verdade. Perfeito. Aê, boa noite! Boa noite. Isso não é um teste agora, gente. Vocês viram a minha carinha ali em cima várias vezes hoje nesse canal para fazer alguns testes com as pessoas que iam falar aqui hoje. Agora não é um teste. No caso, eu vou falar um pouco sobre, contribuir um pouco para esses debates aí sobre história e tal. E agradeço a oportunidade, agradeço vocês estarem assistindo, agradeço a Gabi de estar ajudando a gente também, tá na mediação desse processo. Eu sou Taína, meu nome é Taína Aparecida Silva Santos, eu sou historiadora, formada pela Unicamp e sou mestranda em História Social pela Unicamp também. Tenho uma trajetória de ativismo aí no movimento negro, movimento de mulheres negras, e estamos aí tocando essa jornada. A gente teve alguns problemas técnicos mais cedo, mas agora as conversas vão continuar por aqui. Perfeito. Taína, quando você quiser, fica à vontade, né? Acho que é mais ou menos 15 minutos para você falar o que você preparou e depois, se tiver alguma pergunta, aí a gente vai conversando no decorrer da fala. Na hora que der 15 minutinhos aqui, eu posso te dar um toque, tá bom? Tá bom. Eu queria começar um pouco essa conversa hoje sobre o 13 de maio, lendo um pedaço de uma poesia de uma historiadora também, uma mulher negra que eu admiro muito, que é minha amiga e que está fazendo aniversário hoje, que é a Preta Rara. Essa poesia vocês podem encontrar nesse livro, Eu, Empregada Doméstica,
que foi um livro que eu contribuí escrevendo o prefácio, mas também é um livro que ela reuniu uma série de relatos de empregadas domésticas, filhas de empregadas domésticas, durante o século, que trabalharam e atuaram durante o século XX, o final do século XX e agora o século XXI, e reuniu nesse livro esses relatos para a gente ter conhecimento da realidade do trabalho doméstico no Brasil, preta rara ou empregada doméstica. Então, vou começar lendo aqui um pouco essa poesia que ela escreveu e divulgou nesse livro, porque ela diz muito sobre as inquietações que me levaram a desenvolver o estudo que eu desenvolvo hoje na minha pesquisa de mestrado, e também o estudo, que é um estudo que eu já venho desenvolvendo desde a graduação. A poesia começa assim: estuda, menina, era o que me diziam. Estudei, mas estou aqui. Eu não entendo. Oportunidade de serviços, tive um monte. Cozinheira, doméstica, babá, passadeira. Por que não me contrataram no shopping? Eu não entendo. Esforcei-me tanto para pagar um curso de secretária e nunca entrei em um escritório. Opa, desculpa, cometei um erro. Já entrei sim, para arrumar tudo e lavar o banheiro. Bom, por que eu acho que essa poesia diz um pouco sobre as inquietações que me levaram a fazer, a pensar nesse tema, né? E querer trazer esse debate para a historiografia, trazer no sentido não de inovar, mas no sentido de querer dialogar com o que já tinha sido feito na historiografia. Diz muito a respeito da minha trajetória pessoal e familiar, né? Eu estou aqui, como vários historiadores, falando sobre a história, sobre a historiografia, sobre a história das pessoas negras no Brasil, mas eu falo de um lugar que é o lugar de uma filha de uma empregada doméstica e numa família que teve uma série de outras mulheres que também foram empregadas domésticas, né? E quando eu comecei a pensar isso enquanto tema de pesquisa, eu queria entender quais foram os motivos que aprisionaram as mulheres negras nesse setor do mercado de trabalho, no trabalho doméstico. O que aconteceu ao longo da história que acabou aprisionando essas mulheres no exercício dessas profissões? Então, foi isso que eu fui atrás. No que eu pesquisei na historiografia, o que eu comecei a tentar entender e ler e dialogar na historiografia, eu também tinha poucas respostas em relação a isso. Então, eu tinha uma série de perguntas que me perseguiam. E aí, a partir do momento, eu passei a perseguir essas perguntas, né? A partir dos meus estudos. E também essas questões sobre a presença da mulher no trabalho, da mulher negra no mercado de trabalho, para pensar isso uma perspectiva histórica, e aí atrelada com uma relação muito estreita com a história do racismo e da racialização, foi uma coisa que surgiu e foi inspirada também muito por essa literatura e essa crítica que as historiadoras feministas negras fazem, por exemplo, não só as historiadoras, mas que as intelectuais e feministas negras fazem a essa teoria, essa epistemologia feminista, que vai pensar a experiência da mulher com o trabalho como se fosse algo inaugural a partir de determinado momento. A partir de uma luta política em que as mulheres brancas se esforçaram, tiveram que reivindicar a entrada no mercado de trabalho a partir de uma militância, como se isso fosse um espaço negado para o grupo mulheres em geral. Só que a gente sabe que as mulheres negras não, né? A população negra tem uma história atrelada à escravidão nas Américas e à submissão ao trabalho forçado. Então isso é uma realidade para a experiência das mulheres negras, e foi pouco abordada essa crítica feminista, ainda foi pouco desenvolvida na historiografia. Então acho que é um dos pontos que me fez pensar um pouco sobre isso. Mas, por outro lado, a historiografia que trata de racialização e da história do racismo, ela tem crescido muito, né? Nos estudos historiográficos, principalmente pela atuação desses historiadores, dessas historiadoras negras, que falaram aqui ao longo do dia de hoje. Por exemplo, o professor Álvaro Nascimento, o professor Flávio Gomes, que está falando lá na BPN, no canal da BPN agora, a professora Ana Flávia, a professora Vanilla Albuquerque, uma série de historiadores, inclusive, que fazem parte dessa rede, historiadores negros, os historiadores brancos também, mas isso especialmente é um resultado desse processo de enegrecimento aí da universidade a partir das políticas públicas de inclusão racial.
Então eu tentei, e o próprio debate político em torno da formulação dessas ações afirmativas também, acho que foi algo que impactou esses historiadores. A Vlamina Albuquerque é uma pessoa que fala muito disso, por exemplo, sobre o trabalho dela de doutorado, o jogo de simulação, a fazerem reflexões e aprofundando esses temas aí na história na historiografia brasileira. Então tá, a partir dessas inquietações, quando eu fui fazer minha pesquisa, eu quis entender por que essas narrativas que chegavam até mim mostravam que o trabalho doméstico era o único lugar ou a única oportunidade para as mulheres negras estarem existindo, né, como sujeitos históricos. E aí eu resolvi a gente, né, historiadores, a riqueza do nosso trabalho é o trabalho com fontes. Então eu fui, né, buscar as fontes nos arquivos históricos, tentar reconstruir o mercado de trabalho das mulheres, o mercado de trabalho livre no final do século XIX na região de Campinas, para poder entender a presença das mulheres negras nesse espaço. Porque também tem uma outra questão que a gente não aprende, né? Qual que é essa questão que a gente não aprende? Que quando a abolição aconteceu, praticamente apenas 15% da população negra era escravizada. Então ninguém fala dessas pessoas. Primeiro assim, né? Deu 14 de maio de 88, você vira a página do livro de história, parece que os negros sumiram. Não tem mais, acabou. Não tem mais ninguém, essas pessoas parecem que desaparecem do Brasil. E aí, mas tem esse ponto que é bem problemático, mas também tem um ponto que é muito mais problemático, que mostra como que a história do Brasil é viciada e pensar a experiência negra apenas atrelada à escravidão. Não é possível se pensar a história negra ainda no Brasil. Tem historiadores que têm mostrado, mas o hegemônico é pensar essas experiências sempre atreladas ao trabalho escravo. Não, mesmo essa população livre existindo, não se estuda, não se fala sobre a presença dessa população no mercado de trabalho livre. E eu quis identificar essas pessoas, né, a partir de uma documentação histórica que eu pude reconstituir esse cenário na região de Campinas entre 1876 e 1882. O mestrado eu estendo um pouco para o imediato pós-abolição, eu vou até 1992 fazendo isso. E aí eu encontrei mulheres negras, né, livres e libertas, mulheres crioulas, que eram aquelas nascidas aqui, que era a nomenclatura que se usava na época, e também mulheres africanas. Minha mãe de Santos acabou de entrar, beijo, mãe. Boa noite a todo mundo. Essas mulheres africanas que estavam nas ruas exercendo uma série de profissões, uma série de funções aí bem importantes e que demarcavam essa presença no mercado de trabalho livre. Por que eu acho que é importante ressaltar a presença dessas mulheres? Porque outra coisa que pouco se fala na história da escravidão e da liberdade no Brasil, já tem trabalhos bem importantes sobre isso, de historiadoras negras, não negras também, mas existe trabalho de mulheres negras sobre isso, que por mais que a escravidão no Brasil fosse majoritariamente masculina, a maioria das pessoas que se libertava da escravidão eram as mulheres. Por mais que a maioria dos escravizados eram os homens. Elas tinham muito sucesso no comércio urbano, porque, por exemplo, as regiões da África Central, esse mercado já eram bem populares, que eram as regiões que elas vinham. Muitas dessas mulheres vinham adultas e algumas delas até ensinavam as outras mulheres que não eram africanas a poder lidar com esse tipo de conhecimento, a produção, a venda, etc., desses artigos aí, e aí alimento, pano da costa, sabonete, artefatos o mais diferenciados possíveis. Então essas mulheres conseguiam acumular pecúlio, né, muito mais rápido que os homens por essa circulação que elas tinham. Então elas se libertaram mais que os homens durante a escravidão, elas tiveram mais acesso à carta de alforria. Então, seguindo essas pistas, eu comecei a tentar identificar elas, e eu consegui identificar elas e uma série de atividades profissionais durante o final do século XIX nessa região. Por exemplo, como trabalhadoras de fábrica, porque no Brasil também os trabalhadores de fábrica que a gente conheceu são brancos e europeus. Ninguém fala que os trabalhadores de fábrica, majoritariamente eram negros, e a primeira greve que aconteceu no Brasil em 57 foi uma greve numa fábrica que escravos trabalhavam nela. Essa história a gente não sabe, poucas pessoas falam disso. Achei mulheres exercendo profissões de ganhadeira, lavadeira, mais variadas profissões de comércio, enfim, uma série de atividades que
foram apagadas e que, infelizmente, contribuem para o fortalecimento desses estereótipos de que o único lugar para as mulheres negras é o lugar do trabalho doméstico, mas do trabalho escravo doméstico, porque é a ligação, aí a imagem que a gente tem é atrelada em relação a essa experiência. Então, essa pesquisa acabou trazendo uma série de diversidades aí nesse olhar para a questão das mulheres negras no mercado de trabalho livre, e também me fez pensar sobre outras coisas, porque quando eu fui pesquisar essa fonte, por exemplo, essa documentação histórica, uma série de outras documentações históricas que eu tenho consultado, eu consegui encontrar, por exemplo, homens brancos, por exemplo, italianos, era muito comum, italianos na região de Campinas exercer a profissão de cozinheiros, né? E, tipo, é uma coisa que você encontra nas fontes, assim, recorrentemente, e também isso pouco se fala na historiografia, porque ficou atrelado essas profissões relacionadas ao trabalho doméstico ao exercício do trabalho feminino, por mulheres, né? Que se consolidou como trabalho feminino. Então, pensando um pouco aqui nessa atividade de hoje do 13 de maio, né? Um estudo comprometido da história, um estudo, esse olhar que nós, historiadores negros, temos trago para a história, né? Em diálogo, em rede, ele modifica nossas formas de pensar a epistemologia da produção do conhecimento, inclusive para a gente poder identificar outras possibilidades de existência para pessoas brancas e para pessoas negras, para homens e para mulheres, né? E a gente repensar um pouco sobre gênero, sobre raça, racismo, né? A racialização e a construção, a epistemologia do conhecimento histórico, a construção das narrativas históricas. Outra coisa que me intrigou bastante também, a partir de fazer esse trabalho, foi observar a presença expressiva de mulheres brancas em profissões de trabalho doméstico. Obviamente, a nomenclatura que era utilizada para poder como eu posso dizer, para poder anunciar o trabalho das mulheres brancas era diferente das mulheres negras. Por exemplo, as mulheres brancas estão muito mais concentradas nos serviços de casa do que no trabalho doméstico em si. E isso é uma coisa que eu estou tentando entender também ao longo da minha pesquisa para poder pensar como que essas teorias raciais, esse imaginário sobre a raça impactou de alguma maneira nisso também. Mas essas mulheres eram presentes nesse espaço, essas mulheres brancas, e com o tempo, ao longo do tempo, passa-se a ter uma procura maior por mulheres brancas em determinadas profissões desse hall que a gente tem, que a gente conhece como trabalho doméstico. Por exemplo, a amamentação. É algo que, a partir de uma certa altura do século XIX, você vai começar a ver jornais escritos assim: procure-se uma mulher branca, de preferência francesa, para amamentar. Procura-se uma mulher branca, de preferência europeia, para fazer tal coisa. E a questão dos anúncios de jornais, por exemplo, procura-se trabalhador de preferência branco, foi uma coisa que durou praticamente até o século XX. E pouca gente, até o século XX, assim... Eu lembro de ser criança e lembro de escutar comentários da minha família falando sobre isso, anúncios de jornal que anunciavam vagas de emprego dessa maneira, e a gente pouco problematiza esse processo como um elemento da reorganização das relações de poder no final da escravidão no Brasil e das relações de controle. Então, a partir desse material, a gente consegue ver que existia um processo, né, uma criação de significados em relação a esses lugares, que mulheres brancas, mulheres negras, homens negros e homens brancos iriam ocupar nesse mercado de trabalho. Esses significados construídos, muitos deles pelo Estado, né? Porque também o século XIX foi um período em que as políticas higienistas sanitaristas e a reorganização dos grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro e a própria cidade de Campinas, passou por grandes projetos arquitetônicos, construções de avenida, vamos tirar os rios para as lavadeiras pararem de se aglomerar naquela região, vamos colocar regras nas ruas, né, e criar posturas municipais que vai regular o comércio, etc. E essa atuação dos sanitaristas também foram contribuindo para a circulação dessas ideias, desses estereótipos em relação a essas mulheres, e eu tenho que identificar toda essa movimentação, todo esse processo aí, em relação
a presença dessas mulheres no mercado de trabalho nesse período e o processo de racialização dessas profissões urbanas e do mundo do trabalho aí no século XIX. Ainda tem Uau. tempo para pergunta? Sim, sim, estamos abertos a perguntas. Tá aí no seu tema, é maravilhoso, acho que é sempre bom falar isso. E assim, eu fiquei pensando, enquanto não sai nenhuma pergunta aqui, pessoal, podem ficar à vontade para perguntar. A gente tem ainda praticamente 11 minutos ainda. Eu acho que o seu tema, ele é atual, ainda algumas discussões, sabe? Traz bastante coisas para a gente pensar. Os processos hoje, que a gente vê ainda algumas permanências, né? De algumas coisas. E eu queria, assim, e você pensando essas questões de trabalho e vendo mais ou menos como que tá a nossa sociedade hoje, assim, pensando um pouco, como que você vê, não sei se poderia falar formas de movimentações ainda nessas relações de trabalho, como que fica a mulher negra, assim, a gente teve um avanço muito grande em vários espaços, claro, mas assim, pensando algumas coisas que ainda estão, sabe? Como que você vê isso, esses movimentos, essas resistências? Porque, por exemplo, a gente ainda tem várias pessoas, né? Tipo, eu ainda tenho na minha família algumas essas histórias, né? Que ficam da mãe da gente, da avó da gente. E como que você vê isso hoje, sabe? Essas lutas, fazendo uma reflexão para o hoje, assim, que eu acho que é importante, assim, por meio dessa questão da Aham. historiografia e tudo mais. Tá. Eu penso que a gente precisa falar sobre passado e querer mudar essas imagens que a historiografia acabou criando sobre nós, sem nós, igual aquela texto da Lilia Gonzalez. A festa que as pessoas te convidam e aí você senta no banco de trás das pessoas brancas, né? Enquanto elas falam sobre você. Nada contra, eu acho que a historiografia tá aí é para ser feita por todo mundo. Só que a gente vive numa democracia e que para ela ser plena a gente precisa, né, ter essa diversidade de opiniões, de perspectivas. E o conhecimento é produzido em universidades públicas que são sustentadas com o dinheiro do povo, o povo que majoritariamente é negro que paga imposto. Então a gente tem direito de estar lá. E tem direito de falar, né, e produzir conhecimento também. Então eu penso que quando a gente vem com essas questões, um momento político histórico como esse do Brasil, que é um momento pós-cotas, na Unicamp é recém pós-cotas, no caso da minha universidade, porque é uma das últimas universidades do Brasil a implementar as cotas, mas está aí uma série de pessoas que falaram hoje que né, foram beneficiárias da política de cotas, são professores hoje em universidades federais. Eu sou estudante de pós-graduação por cotas na Unicamp, e as cotas não são favor, as cotas não são só porque os negros sofreram no passado, na escravidão, porque não tem mais escravidão e os negros continuam ferrados. Então a gente precisa de políticas reparatórias hoje, né? As cotas também diz um pouco sobre isso, não diz só pela humanização das pessoas no passado, mas também pela distribuição de direitos e a cidadania das pessoas negras no presente. Então eu acho que hoje a gente fazer essa ocupação sem desses sujeitos políticos dentro da universidade é extremamente necessário, e isso acontece porque isso não é parte só de uma questão de objeto de estudo da nossa parte, né? Eu não sou a minha mãe, a história da minha mãe ser empregada doméstica não é um objeto, é a minha história pessoal. A história da minha avó ser empregada doméstica é uma realidade que eu vivi. Então, a perspectiva e o lugar que a gente vai olhar para essas questões é outra. Eu acho que isso contribui para a gente poder fazer alguns deslocamentos em relação a esses estereótipos que foram colocados e esse próprio racismo cristalizado pela historiografia. Por exemplo, a juventude negra tem trazido questões interessantíssimas para a produção do conhecimento nas universidades, em termos epistemológicos, em termos de autores, de bibliografia. Nós não queremos mais ler homens brancos
falando sobre pessoas negras. Nós não queremos mais ler mulheres brancas falando sobre mulheres negras, a gente quer ler os autores negros. A gente quer poder ir numa palestra e escutar a Josimeire, que falou aqui mais cedo, a Fernanda, eu quero escutar a Maria Leonora, eu quero escutar a Gabi, eu quero escutar a Luciane Reginaldo, eu quero escutar o que o meu povo tem para falar, para fazer, que é um conhecimento de qualidade. Nós ficamos aqui hoje 16 horas quase, falando sobre história negra, só com pessoas negras. Se a gente quisesse ficar 24 horas, a gente tinha gente, viu, gente? Que tem lá uma lista ainda de pessoas que queria falar e não deu. Então, assim, eu acho que essas questões dizem muito sobre isso, né? Nós estamos falando sobre nós e nós queremos resolver a nossa situação enquanto sujeitos, enquanto pessoa, em termos de humanidade, dignidade humana, dignidade no trabalho. Tem interesse de por que as mulheres negras ficaram aprisionadas nessa profissão, e a única narrativa que funciona no Brasil é continuar falando que elas são domésticas, que as mulheres do trabalho doméstico e as mulheres negras, como se isso fosse algo único, a história única da Chimamanda. Continuar falando sobre isso impede, por exemplo, da gente se ver de outras formas. Da gente poder, por exemplo, fazer um personagem de um romance que não seja uma empregada doméstica, que seja uma escritora. Ou que seja, por exemplo, sei lá, uma médica ou uma dentista. Então, eu acho qualquer outra coisa, entendeu? Ou que se for uma empregada doméstica, que seja retratada de uma maneira digna, porque o trabalhador negro não é só o trabalhador. O trabalhador negro é o fazedor de cultura, o trabalhador negro é a liderança religiosa, o trabalhador negro é a liderança política. Então, essas pessoas circulam e elas têm uma humanidade muito complexa, né? Então, eu acho que é isso. A gente está trazendo essas questões porque a gente quer se resolver também. E eu acho que os intelectuais negros trazem um pouco isso na sua literatura, né? A gente quer resolver, além do nosso problema coletivo, que é o racismo, a gente está se reconciliando com a nossa identidade racial. Porque a gente está num país que a gente não é incentivada a ser mulher negra. Até pouco tempo a gente alisava nossos cabelos, gente. Isso não era visto como uma coisa bonita nem como uma coisa legal. Então, assim, eu acho que faz parte disso também. E geralmente a historiografia, os historiadores brancos, com todo respeito, mas eu acho que essa é uma coisa que tem que ser dita, né, nos debates, eles tentam desatrelar esse esforço dos intelectuais negros das práticas políticas do movimento negro. Né? Às vezes, menosprezando os historiadores e os intelectuais que têm aderência, ou que têm ligação, ou que têm militância dentro do movimento, como se eles fossem meros intelectuais. Exatamente. Né? E eu acho que isso é uma estratégia para poder invisibilizar também esses próprios processos do racismo. Isso é um mecanismo da branquitude, né, para se defender no momento em que ser branco já não é uma coisa tão politicamente correta. Né? A branquitude não é vista mais como uma coisa universal no sentido de boa, né? Por mais que a negritude esteja sendo adquirida pela mídia, pelo capitalismo de uma maneira muito comercial, que também não é muito interessante pra gente, né? A partir da meritocracia, a partir de uma série de questões que não nos representam, pelo menos não me representam. Eu acho que a gente tem que refletir, mas eu penso que é um pouco disso, assim, no geral. Nossa, ótimo. Assim, eu vou correr um pouquinho, que tiveram algumas perguntas, tá? Aí eu vou ler rapidinho aqui, se você puder fazer um resumo, que a gente tem 6 minutos, tá bom? São perguntas boas também. A Ana Oliveira está perguntando: as fontes trazem algum indício de como essas mulheres pretas conjugavam trabalho e família, cuidado com os filhos? E ela está te parabenizando pela pesquisa. Depois, você quer responder ou eu já posso ler as próximas? Pode ler. Eu acho que não vai dar para responder todas. Vamos fazer aí, escolher algumas. Depois é a Sussu, que está aqui. Ela está perguntando, ela está comentando: interessante como a mulher negra perde esses trabalhos. É um empobrecimento concomitante da população branca e a contínua desvalorização da mulher negra, ou só a inferiorização da mulher negra? E depois a, a Rosa, ela tá te parabenizando e perguntando:
Você percebe no seu estudo que seu estudo pegou exatamente o período em que ocorreu a invasão do lugar dos negros no mercado de trabalho? Uhum. Ó, eu vou começar pela questão dos negros no mercado de trabalho, porque é uma questão polêmica e, tipo assim, é uma coisa que a historiografia já bateu faz 30 anos e o pessoal ainda E continua tem falando a mais mesma uma, coisa. só mais uma, da Rosa também. Você consegue identificar algum fator além do racismo que possa justificar essa exclusão dos negros desses espaços de trabalho? Tá. Acho que tá. Vamos começar por essa questão do mercado de trabalho. Olha, uma bibliografia que tinha uma boa intenção, mas aí a gente precisa pensar e lembrar que nem toda pessoa boa intencionada está fazendo a coisa certa e as pessoas estão escritas num contexto histórico, então elas vão reproduzir as questões daquele tempo. Ela consolidou uma história de que os negros foram excluídos do mercado de trabalho. Gabi, a sua avó trabalhava? Minha Eu quero que a avó? pessoa. Sim. Com certeza. Eu quero ver uma pessoa negra que está assistindo essa live que possa comentar aqui que os negros não trabalhavam no mercado de trabalho livre porque Tem acabou a como, escravidão, né? os negros não trabalhavam. Não tem como, gente. Talvez eles não Não. estavam nessas profissões que foi consolidada na história do trabalho e na história da esquerda, por causa muito dessa história dos movimentos sociais, do sindicalismo e tal, como profissões que eram possíveis de fazer mobilização, aquela relação do capital-trabalho e da revolução e etc. Tem toda essa questão que a gente pode entrar num debate depois, se tiver alguma pessoa aqui que quer discutir essa questão, né, dessa história mais conservadora, de esquerda, mas conservadora, né? Que as pessoas acabaram consolidando essa impressão. Né? O Florestan Fernandes foi um dos grandes intelectuais desse movimento, o Fernando Henrique foi um grande dos intelectuais desse movimento. Isso não é uma verdade. Porque as pessoas negras trabalhavam. Por exemplo, a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que falou agora há pouco, ela tem um livro sobre intelectuais negros no século XIX em que ela mapeia os bens deles. E não é porque eles eram intelectuais que eles eram ricos. Tinham pessoas abolicionistas que morreram, só tinham os móveis nos inventários e as próprias roupas, né? Publicavam em jornais de imprensa negra, tinha alguma circulação, mas não eram pessoas que tinham dinheiro. Aí você vai falar que essas pessoas não eram trabalhadores? Por exemplo, muitos desses abolicionistas foram jornalistas, né? Como foi o caso do José do Prosucídio, se eu não me engano. Algum deles que ela estuda, eu não lembro exatamente. Agora não tá, essa profissão não tá fresca na minha memória. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, né? Então, assim, os negros não foram excluídos do mercado de trabalho. Eu acho que os negros foram aprisionados no subemprego. Eu acho não, tenho certeza. E a gente precisa explicar como isso aconteceu. É isso que eu estou tentando fazer e que uma série de outros historiadores estão tentando fazer aí nos seus trabalhos de pesquisa. A questão das famílias, eu não vou conseguir responder todas. Uma das coisas que os historiadores negros têm feito é mudar o estudo da história, eu vou ser bem breve, porque já acabou o tempo, mas principalmente no sentido metodológico também. Estão trazendo fontes inéditas, por exemplo, para a historiografia. Uma historiografia que no primeiro momento falava que não tinha fontes para estudar a história das pessoas negras, e no segundo momento falava que tipo, não tinha fonte para estudar a história das pessoas negras livres e libertas. E hoje tem. Né? Então você vê que a historiografia usou uma série de recursos, processos criminais, inventários. O professor Robert Slenes, por exemplo, tem um método incrível de pensar pesquisa qualitativa com pesquisa quantitativa, né? Análise de documentos. Eu acho que aí a história social tem feito um trabalho muito legal nesse sentido. E as historiadoras e historiadores têm conseguido mapear fontes que a gente pode achar essas pessoas e também cruzar fontes de maneira que a gente possa encontrar redes. No meu caso, eu encontro a existência dessas pessoas, né, nessas fontes, e eu tento mapear essa rede, a rede dessas ideias, e, né, a partir da identificação dessas pessoas, a partir de outras fontes. Por exemplo, eu uso 3 fontes diferentes para fazer a minha pesquisa, e aí os outros historiadores mobilizam dessa maneira também esse recurso para fazer história. Eu acho que não temos mais tempo. E eu Infelizmente. vou ter que passar para, né? Vou ter que ajudar agora ali o negócio da mediação, mas eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Várias pessoas aí escrevendo comentários, eu tentando não rir enquanto eu lia.
que eu conheço, mas um grande abraço para todos e todas. Muito obrigada. Continuem ligados nesse canal, que até 1 hora da manhã nós teremos. Acho que vai passar da 1 hora da manhã, a gente tem Também aí acho. conteúdo. Vamos lá. Então tá, gente. Fiquem aí, por favor. Obrigado, Taína. Acho que agora você volta a mediar, né? Acho que eu tô certa. E vamos continuando. A próxima fala é do Aderivaldo Ramos de Santana. Então, é isso. Eu vou sair aqui. Tchau, Até mais. galera. Tchau, gente. Aqui.